Para presidir a mesa deste segundo painel, convidamos o doutor Rodolfo Alves Silva, procurador da República. Para compor a mesa desse trabalho como mediadora, convidamos a doutora Lorena Lima, delegada federal, corregedora regional em exercício da Polícia Federal na Paraíba. Convidamos o doutor Alexandre Rocha de Moraes, mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, como palestrante deste painel. Convidamos também para fazer uso da palavra o delegado Fabiano Martins, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal da Paraíba. Bom dia, meus amigos. Pedir licença aqui para quebrar um pouco o protocolo na palestra do doutor Alexandre Moraes, mas eu peço licença para contar um fato inusitado que ocorreu na abertura do nosso evento, no dia 11. Eu estava lá ainda na organização do evento e fui procurado por 2 estudantes que me disseram que estavam vindo do sertão e não tinham dinheiro para fazer a inscrição nesse evento, mas estudantes da Universidade Federal estavam ávidos pela palestra do doutor Alexandre, porque estavam fazendo um trabalho de pós-graduação, salvo engano, em Direito Penal do Inimigo. Então, pediram a minha compreensão para participar no evento, o que eu, logicamente, deferi, né? E, diante dessa situação, hoje, eu relatando esse fato ao doutor Alexandre, ele me presenteou aqui com um livro para sorteio entre os presentes, e falei, doutor Alexandre, o senhor me dá licença para que, em vez de sortear, eu entregue a um dos nossos colegas aqui da Universidade Federal, que nos prestigiam aqui com essa vontade de aprender. Então, eu chamo aqui o Michel e o Francieldo para entregar aqui o exemplar Direito Penal do Inimigo, de autoria do doutor Alexandre de Moraes. Então, eu passo a palavra ao presidente da mesa, doutor Rodolfo. Bom dia a todos. Também quebrando um pouco o protocolo, gostaria de parabenizar os 2 estudantes que, deixando de lado um pouco essas questões financeiras, enfrentando-as, vieram aprender um pouco mais aqui com o nosso palestrante, o doutor Alexandre Rocha Almeida de Moraes, que é promotor de justiça do Primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, assessor da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, mestre e doutorando em Direito Penal pela PUC de São Paulo, professor universitário e nas pós-graduações da PUC de São Paulo, Faculdade Damásio de Jesus, Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, e também autor do livro que titula o tema dessa palestra, que tem suas nuances doutrinárias, suas dificuldades instas a temas polêmicos, mas que tem uma atualidade premente em razão das diversas alterações, tanto no sistema penal pátrio, como de outras mudanças de visões jurídicas de outros países. E ninguém melhor do que o doutor Alexandre para nos ensinar um pouco mais sobre o tema. Passo a palavra, então, sem maiores delongas, ao doutor Alexandre Rocha. Eu gostaria de iniciar cumprimentando meu colega de Ministério Público, doutor Rodolfo Alves Silva, a delegada de Polícia Federal e chefe do Núcleo de Correições, doutora Lorena Lima Nascimento. Queria externar o meu cumprimento sincero e fraterno do Ministério Público do Estado de São Paulo, ao doutor Fabiano Emídio Lucena Martins, que me honrou com o convite. Cumprimentar a colega que me antecedeu, a doutora Vanessa Souza. Senhoras e senhores, em homenagem aos 2 que vieram de longe para ouvir, eu vou falar do sertão. Foi Darcy Ribeiro que começou, eu lembro de uma passagem do Darcy Ribeiro, descrevendo uma cena no sertão, em que ele via um menino morrendo de inanição, no colo da mãe. O menino já não tinha nem lágrimas no olho, de tão desidratado que estava.
E o menino externava para a mãe e perguntava para a mãe se no céu tinha comida. E o Darcy Ribeiro fazia essa colocação e depois se questionava, escrevendo a história do povo brasileiro, qual que é a diferença do bicho para o homem? E ele perguntava, ou se perguntava, alguém já viu cabrito de rua passando fome? Alguém já viu cachorro de rua passando fome? Mas gente, a gente vê, né? A diferença do bicho para o homem é a diferença do desejo para a necessidade. O bicho se contenta com a necessidade, e o homem é o desejo. É daí que nasce o direito, para conter os desejos do homem. E eu pego a rima aqui num sergipano, para mim, o maior jurista da história do Império, chamado Tobias Barreto. Foi Tobias Barreto que disse: não adianta a gente imaginar um direito penal formatado artificialmente. O direito penal é desde o primeiro ano da faculdade, aquele triângulo do Miguel Reale, fato, valor e norma. Quando o direito penal é formatado artificialmente para defender um valor que ainda não tem legitimação social, inevitavelmente a lei não vai ser vivida. Ela não vai colar. E o Tobias Barreto dizia: não adianta procurar solução na metafísica. O direito é produto cultural da humanidade. O direito penal é um raio-x da moral de um povo. Quer conhecer o direito, quer conhecer a moral de um povo? Lá também nos primeiros livros da Faculdade de Direito, logo no começo da faculdade, naquele livro Lições Preliminares do Direito, do Miguel Reale, eu lembro de uma comparação que ele fazia entre a moral e o direito, e ele, utilizando lições do Jelinek, do Rudolf von Ehring, ele dizia: quanto mais alta a moral de um povo, menos eu preciso da heteronomia do direito, da coercibilidade do direito para dizer, faça isso sob pena de. Quanto mais baixa a moral do povo, mais eu preciso do direito. Conheça, portanto, o direito penal de um povo para saber a moral de um povo. Quando a gente olha para a lei de discriminação do Brasil, feita contemporânea à Constituição de 88, a gente imagina que precisa ter um povo com moral muito baixa para ser necessário tipos penais dizendo que um sujeito não pode ser discriminado pela cor da pele ou pela região que ele veio do Brasil, numa termas ou numa casa de massagem. Porque isso está na lei brasileira. Num paradoxo, tem um amigo meu que viajou recentemente para a Suíça e estava visitando os cantões da Suíça com um suíço, no meio de um processo eleitoral. E ele perguntava: isso aqui é eleição? É eleição. Aquele ali, são urnas de votação. E esse amigo meu perguntou: cadê os mesários? O suíço não entendeu. Ele falou: não tem mesário. Cadê os fiscais? Não tem fiscais. Aí meu amigo perguntou para ele: mas se o sujeito entrar lá e votar 2 vezes? Aí o suíço olhou para esse amigo meu e disse assim: quem faria isso? O direito penal é um raio-x da ética de um povo. E não adianta a gente fugir dessa contingência. Um dos penalistas mais importantes desse nosso tempo, Jesus Maria Silva Sanches, professor catedrático da Universidade de Pompeu Fabra, na Espanha, foi quem cunhou a expressão velocidades do direito penal, para delimitar alguns caminhos já indicados por para mim, o maior penalista da atualidade, chamado Gunther Jacobs. Ele dizia: hoje o direito penal contemporâneo, já há algum tempo, no mundo inteiro, apresenta velocidades diferentes, modelos de política criminal completamente diversos. A primeira velocidade seria o direito penal de inspiração clássico iluminista, desde aquele rompimento de paradigmas do Beccaria, o que a Revolução Francesa trouxe, a consagração de direitos penais, garantias penais e processuais penais conjugados com a pena de prisão. Esse é o direito penal clássico, pautado por bens jurídicos, sobretudo de natureza individualizada, pautado sobretudo por crimes materiais, crimes de dano, com o iter crimes bem definido e delimitado. Já há algum tempo, disse o Silva Sanches,
inspirados, alguns países inspirados pela política americana do plea bargaining, nós trouxemos, infelizmente, também para o Brasil, uma das coisas mais abjetas e ridículas para a nossa legislação. Eu sei que eu posso ser apedrejado agora, mas eu já tenho um arrimo no Congresso Criminal do Ministério Público do ano passado em São Paulo, 2 grandes penalistas advogados, eu vi que falavam a mesma coisa que eu falei, agora eu estou protegido. Miguel Reale Júnior e René Ariel Dotti. A Lei 9.099 é uma vergonha nacional. Ela é uma vergonha em todos os sentidos. Ela é uma vergonha porque ela banaliza os tipos penais. As elementares do tipo deixam de existir. Qualquer se cuida vira ameaça pela legitimação do procedimento. O que antes era boletim de ocorrência se transformou em termo circunstanciado de ocorrência. Numa cidade do interior de São Paulo, onde eu trabalhei durante 10 anos como promotor, descobri que a faxineira, a moça que fazia faxina, não tenho nada contra ela trabalhar na delegacia, mas desculpa, se a gente que está fazendo ou fez direito mal sabe direito penal, imagina a moça que não tinha o 2º grau, ela lavrava o termo circunstanciado de ocorrência. E aí, você fala assim, não, mas isso não é obrigado a aceitar. Funciona assim. Ficou cômodo para os delegados de polícia, porque não precisam mais relatar inquérito policial, fazer instrução, baixar portaria. Ficou cômodo para o promotor de justiça, procurador da República, porque ele não é obrigado mais a denunciar, a promover arquivamento. Via de regra, o que ele faz é requerer audiência preliminar. Ficou cômodo para o juiz de direito, que não é obrigado a sentenciar. Ficou cômodo para os advogados, porque é muito mais cômodo numa análise, como diz o Jeremy Bentham, de custo-benefício, de simplesmente virar para o seu cliente e falar assim, acho melhor aceitar. Na prática, a audiência preliminar funciona assim. Nós abrimos mão da deusa da justiça, que é a busca da verdade real, que é a estrutura do processo penal, e pusemos o Deus Hermes ali no lugar. É a verdade negociada. Pouco importa se o sujeito é culpado ou não. Mas ele pode abrir mão. É mesmo? Eu não sabia que aqueles princípios consagrados no artigo 5º da Constituição permitiam renúncia. Renunciar ao contraditório, ao devido processo legal. É possível isso? Pois bem, eu gostaria de ver alguém chegar algum dia numa audiência preliminar e falar, excelência, pela ordem, quero arguir aqui a inconstitucionalidade por via incidental da lei dos juizados especiais criminais. O juiz manda internar. O sujeito chega na sua frente e você fala assim, o senhor é um cidadão de bem, eu vou fazer uma proposta, o senhor não é obrigado a aceitar, mas se aceitar e cumprir, isso não vai para o arquivo, não consta com antecedente criminal. O senhor está entendendo? Doutor, eu quero falar. Não, aqui o senhor não vai falar é nada. O senhor pode aceitar uma transação penal. Essa é a verdade negociada. Essa é a segunda velocidade do direito penal. A gente banalizou, aqui no Brasil, com uma tradição jurídica completamente diferente, os tipos penais, as elementares do tipo, e a gente banalizou princípios e garantias clássicas do processo penal. Clássicas do processo penal. Esta é a segunda velocidade, é a flexibilização de garantias penais e processuais penais, mas sem pena de prisão. Este modelo, e aqui é a primeira provocação do que eu faço, será que não franqueou, não abriu as portas para que a gente pudesse imaginar um modelo de flexibilização de garantias com pena de prisão? Porque se nenhum princípio é mais absoluto, se nem as garantias do artigo 5º da Constituição Federal, que dizem respeito, dentro do processo, à dignidade da pessoa humana, são mais absolutos, será que não foram franqueadas as portas por uma terceira velocidade? Foi isso que o Jacobs foi denunciando. Mas o Jacobs fez isso na Alemanha em 3 momentos diferentes. No primeiro momento, na década de 80, o Jacobs disse assim, só em relação à Alemanha. Há algum tempo, eu enxergo o modelo de política criminal aqui na Alemanha completamente divorciado do modelo de inspiração clássico iluminista. Na década de 90, no final da década de 90, o Jacobs repensa isso numa conferência e escreve pela primeira vez dizendo, aquilo que eu denunciei na década de 80, esqueçam. Não é da Alemanha o privilégio, é do mundo inteiro. Afirmo com todas as letras. Há características de direito penal e de política criminal e processual penal, de persecução penal no mundo inteiro, que se divorciam e que não se coadunam mais com o modelo de inspiração clássico iluminista. E a esta política criminal eu darei o nome de direito penal do inimigo. Naquele momento,
ele não estava institucionalizando uma teoria. E este é, para mim, o momento mais importante do que o Jacobs leu. Ele anteviu coisas de 30 anos. Porque direito penal do inimigo não é nem teoria e nem é modismo. Direito penal do inimigo é a política criminal dos próximos 50 anos no mundo inteiro. Somente num terceiro momento que ele veio teorizar, porque aí ele estava legitimado socialmente depois dos atentados terroristas do 11 de setembro, depois Madrid, Bali, etc. Aí a população, como norte-americano, já aceitava perder a sua privacidade e a sua intimidade. O americano aceitou que o governo soubesse que livro ele pega na biblioteca para saber se ele tem perfil psicossocial de terrorista. Mas isso foi só depois dos atentados terroristas. Me interessa aqui é fazer uma reflexão e uma provocação. Mais do que fincar dogmas aqui, uma análise zetética da política criminal desse nosso tempo. Como disse o Tobias Barreto, o direito penal é produto cultural da humanidade. Pois bem, se uma das formas de política criminal é essa terceira velocidade, é o direito penal do inimigo, flexibilização de garantias penais e processuais penais, explosão carcerária, hipertrofia legislativa e caos normativo, simbolismo do direito penal, esse conjunto de características que o Jacobs chamou de direito penal do inimigo, pegando a rima então no Tobias Barreto, isso aqui deve ser culpa da sociedade contemporânea. Ora, antes de discutir legitimidade, se direito penal do inimigo é legítimo ou não, acho que a gente precisa enxergar que sociedade é essa que está fomentando e demandando direito penal com essas características. É esta a proposta aqui. Que sociedade é essa? Tem um filósofo muito importante chamado Bertrand Russell que diz assim, é muito difícil você entender a história quando você vive a história. Porque valores antigos não perderam completamente a sua força e os novos, por vezes, não têm força por si sós para perdurar. E a gente vive uma área cinzenta. Essa geração nossa e a geração dos últimos 20, 30 anos está passando por uma revolução sem precedentes. Muito sociólogo, muita gente muito séria da filosofia diz que esse momento, esse ciclo que a gente está vivendo, é mais ou menos do mesmo patamar da invenção da roda. Talvez a gente não esteja enxergando isso, mas a mesma geração consegue viver transições violentas. Vou dar 2 exemplos simples. O meu pai me educou de uma forma bem tosca, que proteger meio ambiente era boto cor-de-rosa e mico-leão dourado. Eu fui educado dessa forma tosca, mas tive que rebolar e entender, não, tem que proteger o meio ambiente. Vários aqui são assim também. A minha filha Helena, mais nova, de 6 anos de idade, já verbaliza, desde pequena assim, pai, aqui em casa, por que não tem lixo colorido? Pai, fecha a torneira que vai acabar a água. É inato. A geração do meu pai, Olivetti, máquina de escrever. A minha geração saiu da máquina de escrever para o computador. E eu lembro do meu pai dizendo, não confia nisso aí, ó, não sai papel. Você perde tudo. A geração da Helena, quando eu pego o iPad e vou explicar para ela como abre um arquivo, ela já está mexendo. É inato. Há pouco tempo atrás, passou um filme, cinemas, na televisão, a história dos filhos do Zezé de Camargo e Luciano. A cena mais bonita que eu vi do filme é a cena do orelhão. Há um tempo atrás, se dizia que a única coisa democrática no Brasil era a praia, porque todo mundo é igual na praia. Mentira, tem uma coisa muito mais democrática do que a praia. Telefone celular. Alguém conhece alguém que não tem telefone celular? Alguém aqui? Alguém? Pode ter certeza, é revolta do cara. Não é factível isso. Nós estamos chegando já ao dobro de aparelhos celulares por habitante no Brasil. Isso democratizou o acesso à informação. Encurtou distâncias. Eu tenho amigos paraibanos que demoravam um ano, juntavam dinheiro o ano inteiro para viajar, para visitar os parentes aqui. A telefonia celular, ela aproximou os espaços. Muda a sociedade, muda o direito, mas como toda a revolução, assim como foi a Revolução Industrial, a Revolução Industrial trouxe vacina em série que aplacou altas taxas de mortalidade. As pessoas morriam de doenças estranhas. Mas a Revolução Industrial trouxe a máquina, o carro, e hoje é o segundo índice de morte no Brasil.
A geração do meu pai me ensinou a dirigir, a gente dirigia sem cinto de segurança, com o braço para fora do carro, tomando uma cervejinha. Essa geração, a mesma, eu mesmo vou ter que entender isso. Nós estamos chegando agora, vai ser aprovado no Senado, antes da reforma do Código Penal, tolerância zero, com inversão do ônus da prova. O motorista, se questionar qualquer método de prova, ele tem o direito de requerer o teste do bafômetro. A gente vai ter que aprender isso na marra. A Maria da Penha, até pouco tempo atrás, mulher aprendeu a votar. Hoje nós temos uma presidenta da República. Nós estamos tendo que, na marra, prender muito pai de família que foi educado pelo pai dele, que ele tinha o direito de ser machista e de uma família patriarcal e bater numa mulher. Na marra, muda a sociedade, muda o direito. Essa transição de valores não começa só aqui. E é óbvio que isso ia desaguar no direito penal. Assim como a Revolução Industrial fez isso, a revolução dos meios de comunicação, da tecnologia da informação, do celular, cria o paradoxo do bônus e do ônus. Bônus, a comunicação instantânea, acelerando os processos de comunicação. Ônus, o crime organizado dentro do sistema penitenciário brasileiro manda executar por telefone celular. A maior prova disso, fato, valor e norma. Muda a sociedade, muda o direito. Tivemos que criminalizar a figura de introduzir telefone celular dentro do presídio. Muda a sociedade, muda o direito. Mas por que a gente está passando por isso? Por um conjunto mais ou menos que eu vou tentar fazer, de grosso modo, de 5 características. Primeira delas. O mundo acadêmico tem um discurso, nos últimos 20 anos, desculpa dizer, bem laxista. Bem laxista. A preocupação é quase sacrilégio falar sobre isso que eu estou dizendo aqui, porque é politicamente incorreto. E a gente entende, porque a Constituição Federal foi escrita com tinta de sangue, sob o signo da dor. Boa parte do que está no artigo 5º da Constituição Federal diz respeito a direitos pensados para quem sofreu as dores e as torturas da ditadura. Nós ainda estamos numa democracia incipiente, a gente ainda está aprendendo a ser democrata. A gente não tem nem cidadania ativa ainda. A gente não tem nem educação de qualidade, porque só com educação que a gente é livre para escolher o nosso caminho. Nós estamos numa transição violenta. Mas o mundo acadêmico fala assim, o direito penal é fragmentário, subsidiário e última ratio. A gente aprende isso sempre. Qualquer livro de direito penal hoje fala-se assim. É mesmo? Mas o que mostra a política legislativa não é isso. Desde 88 foram formatados mais ou menos 800 novos tipos penais no Brasil, entre figuras simples, privilegiadas e qualificadas. 800 novos tipos penais. Hoje a gente tem aqui no Brasil 166 leis penais extravagantes. 166 leis que têm tipos penais. Como é subsidiário com tanta produção legislativa assim? Que direito fragmentário é esse? Por que o direito penal ficou desse jeito? No primeiro ano da faculdade, eu lembro de ter aprendido isso, o direito penal, a gente falava que ele era para ser fragmentário, porque ele é só uma das formas de controle social. Mas não a única forma, ele é uma das formas. Tem inúmeras agências formais e informais de controle social antes do direito, a começar pela família. O problema é que essa nossa geração está vivendo uma transição de valor de família absurdo. Eu vou usar a expressão crise aqui, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de transição. A minha mãe era professora, mas meu pai machista obrigou a minha mãe a largar de dar aula para cuidar dos filhos. O meu pai era o provedor. Meu pai não era o homem de dar carinho dentro de casa. Quando meu pai apertava o braço assim, a gente imaginava, deve ser eu te amo. Porque a gente sabia que ele era assim. Minha mãe não.